Olá, meu nome é Victoria e vou apresentar o meu trabalho de pesquisa desenvolvido no ano de 2022. Se chama Investigações Morfológicas de Cidades Brasileiras com acima de 500 mil habitantes, orientado pelo professor Valério de Medeiros, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Bom, trata-se de uma pesquisa que procura compreender os aspectos geométricos e os padrões socioespaciais de cidades brasileiras com acima de 500 mil habitantes, bem como os processos da conurbação e os elementos da forma. Esse estudo integra o projeto de pesquisa Impactos da Forma Urbana nas Dinâmicas Espaciais de Cidades Brasileiras, desenvolvido em etapas sucessivas ao longo dos anos. Partindo para a metodologia, utilizo como abordagem principal a teoria da lógica social do espaço, e que serve também como aparato ferramental para atingir o fim esperado. Essa teoria descreve a configuração entre os espaços através de medidas quantitativas, que permitem a inferência de aspectos do sistema urbano e prever fluxos e sua relação com a sociedade. Essa pesquisa foi realizada em duas partes. A primeira parte compreende a produção de mapas axiais, e a segunda parte é a pesquisa exploratória em si, das cidades com mais de 500 mil habitantes. Sintetiza-se esse processo metodológico em 4 etapas básicas. A primeira etapa é a coleta de dados georreferenciados pelo Google Earth, onde delimitam-se o polígono de estudo, transfere-se esse polígono para a plataforma QGIS e cria-se eixos no formato shapefile, que devem seguir a rede de caminhos existentes com a menor quantidade de linhas certas possíveis. Após concluída essa modelagem, corrigir-se os principais erros, que são as polilinhas, linhas conectadas, linhas soltas e linhas com pontos coincidentes. E, por fim, após a correção, vem o processamento dos mapas para a produção dos mapas axiais, com o plugin DepthMap 3.5. O mapa axial permite a visualização cromática do atributo da variável de integração, ali na tabela de atributos, que ilustra o potencial de geração de movimento de cada via, e que é produto das conexões entre os eixos e das disposições das vias no espaço. Partindo para a segunda parte da pesquisa, a amostra em si. Então, essa segunda parte, como já foi dito, consiste em compreender os aspectos da configuração urbana das cidades com acima de 500 mil habitantes, e faz uma pesquisa exploratória desenvolvida através de um método comparativo entre algumas variáveis espaciais e socioeconômicas. Entre elas estão a distribuição geográfica, perfil socioeconômico, tipo, densidade líquida, nível de integração e metropolização, caracterização do desenho urbano, contiguidade da mancha urbana e as questões políticas da divisão do espaço, bem como a taxa de crescimento médio anual. Todas essas informações são sintetizadas em uma planilha e os dados são coletados para formar as tabelas. Aqui na parte dos resultados obtidos, nós podemos ver que os padrões correspondem ao padrão misto da forma da cidade, e outro fator importante a analisar diz respeito à contiguidade da mancha urbana. Infere-se que 54% das cidades analisadas possuem padrões de crescimento contíguo, sendo que a média de crescimento anual é de 1,36% ao ano. Essas informações são importantes para a gente ter uma análise perspectiva da cidade de crescimento. A forma da cidade apresenta uma tendência à dispersão, e essa dispersão relaciona diretamente a questões políticas de divisão de espaços e acesso às cidades. Isso nos ajuda a compreender várias problemáticas da cidade e podemos ter uma análise futura e perspectiva, e como podemos pensar a cidade daqui para frente. Obrigada pela atenção.